médico explica como fazer da sua alimentação o melhor remédio para prevenir doenças e esbanjar saúde. Alberto, como é que um cirurgião achou que o lugar de médico é na cozinha e mudou radicalmente de vida? Eu muitas vezes estava no centro cirúrgico, aguardando um paciente com um tumor de cólon, e às vezes eu reparando a idade desses pacientes cada vez menor. Isso corresponde às estatísticas, o que vem acontecendo no mundo hoje, de uma progressão das doenças neoplásicas, das doenças degenerativas em geral. O que fica doente não é um órgão, não é... Começa numa célula. Começa nas 300 trilhões de células que nós temos. Todos esses tijolinhos fundamentais que são as células, todos eles foram montados diariamente por alimentos que nós ingerimos. Eu, pelo menos, observei que os alimentos funcionais, eles são praticamente uma forma de medicina invasiva. Quando nós nos alimentamos de um prato de alimentos funcionais, ocorre uma invasão imediata de toda a rede capilares, de capilares, uma invasão das células por gorduras, como eu falei, de alto aproveitamento. No próprio intestino nós temos microfibras, as ligninas, as pectinas, uma série de transformações que começam a ocorrer e que a pessoa recebe os resultados imediatamente. E define pra gente o alimento funcional. Um alimento que, além de alimentar, ele tem outras características no nosso corpo. O alimento funcional, ele age no nosso corpo como se fosse ou um medicamento, no caso de alguém estar doente, ou no caso de uma pessoa estar sadia, ele age como um mantenedor do estado de saúde por longos períodos. Nós temos uma ecologia intestinal, e aí que o alimento funcional começa a exercer o seu principal efeito. O alimento, primeiro, ele é digerido. Quando ele chega nos intestinos, ele passa por uma segunda digestão, que é a digestão bacteriana. A absorção da vitamina B12 é promovida pelas bactérias intestinais. A produção de enzimas que são fundamentais em todo o metabolismo celular, como a beta-galactosidase, ela é produzida por bactérias intestinais. Do funcionamento normal do intestino, vem, por exemplo, a nossa sensação de bem-estar. Isso por uma razão importante. 95% da serotonina, que é o mediador cerebral do bem-estar, da felicidade, do pensamento, esse mediador ele é originado das células intestinais. A tua dieta, a gente pode definir como uma dieta crudivorista, e você pode falar um pouquinho sobre isso? Por que excluir o fogo do preparo dos alimentos? Nós utilizamos o mesmo fogo que faz com que a vida surja na Terra, nós usamos esse fogo, que é o fogo do sol. E nós usamos também um fogo muito baixo para preparar o prato morno. Nós preparamos sopas, nós preparamos pratos, a caldeirada de frutos do mato. É um dos pratos que eu preparo. Vocês só não cozinham demais os alimentos? A gente mantém o calor necessário e, inclusive, a gente trabalha com luvas, mas a gente trabalha com a mão dentro da panela e na hora que a panela está quente, que começa a queimar a mão da gente, é a hora que o alimento, a gente deve desligar o fogo. E é aí que reside o segredo da probiótica. Vamos falar sobre probiótica. Isso. Pode definir o probiótica? Ela significa literalmente a favor da vida e se opõe à antibiótica, que é contra a vida. O que eu procuro orientar aos meus pacientes é que nós não precisamos usar tanto a farmácia como vem sendo utilizada. Se você guarda a cenoura dias e dias na geladeira, as bactérias continuam ali? Existem estudos comprovando não só as bactérias, mas todos os agentes nutracêuticos, né? Que é a segunda parte do alimento funcional. É a probiótica e a nutracêutica. O que é a nutracêutica? A nutracêutica é exatamente fragmentos de alimentos ou alimento completo que exercem efeitos diretos sobre o funcionamento, a fisiologia e o metabolismo normais. E as pessoas estão se curando com essa alimentação? A primeira manifestação que as pessoas têm quando iniciam a alimentação viva é urinar, urinar e urinar. Urina muito. E com isso a pessoa enxuga literalmente, ela emagrece. Ela emagrece 5 quilos assim em 2 semanas. A gente vai fazer hoje o pão dos essênios, né? Que vai ser um exemplo aqui desse tipo de cliente. Por que você escolheu o pão dos essênios? Quando fala do povo essênio, eu sinto sempre uma grande emoção. Eles são uma memória importante da cultura judaico-cristã. E eles literalmente plantavam o trigo juntos, colhiam o trigo juntos, preparavam o pão e repartiam o pão.